a gente já foi doutrinado pelo próprio sistema desde que a gente nasceu, entendeu? Então quando você escuta uma história dessa e fala assim, poxa, o Trump pode ser uma mulher biológica, você já fica com o pé atrás e fala, mano, esse cara é louco, velho. Ele é completamente lunático. Mas quando você começa a se apegar aos detalhes, você vê que não é tanta conspiração, não é tanta teoria da conspiração assim. E as pessoas só acreditam quando o próprio sistema mostra pra gente. Porque, por exemplo, o caso Epstein. Se eu falasse pra você, Vilela, Bush, ele sacrificava bebês. Você ia falar, cara, esse cara é um lunático. Agora, vazou os arquivos Epstein, aí o que você faz? Você fala, caramba, meu, não é que era mesmo? Pois é. Então, a gente cai nesse ponto de reflexão aí. Cara, a gente tá falando de várias coisas, assim. O que a gente pode aprofundar, então? A gente tá falando de MKUltra, tá falando do controle mental, né? MKUltra. Outras coisas que a gente já ouviu de experiências psíquicas ou coisas... Você quer falar de uma teoria mais pesada, assim, que é considerada maluca, ou você quer falar de algo mais leve? Vamos começar com mais leve e depois vamos pra mais maluca. Quem tá aí vai esperar a mais maluca pro final. Então. Uma das mais malucas que a gente já até falou que são esses invertidos, mas a gente tem outra também. O fato de Joe Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, ser ou um ator mascarado ou um robô humanoide. Cara. E isso tudo foi tratado como teoria da conspiração até uns 15 dias atrás. Porque nos arquivos de Epstein, você vê eles conversando e falando que Joe Biden morreu em 2019. O verdadeiro Biden. Quando você olha fotos do antigo Biden, de uns 10 anos atrás, e desse Biden que governou os Estados Unidos há pouco tempo, você vê que eles são completamente diferentes. E existem teorias também de que o próprio Jim Carrey era um dos caras que fazia o papel de Biden quando ele aparecia em público. Ô, louco. São teorias assim. Aí é muito maluca mesmo. Mas se você pegar, se ele conseguir colocar na tela, esse é o Joe Biden novo. Se ele conseguir pegar o Joe Biden antigamente, um antes e depois, a gente vê de uma forma muito clara a diferença. Esse é ele velho. Você quer um mais novo? Esse é o falso Joe Biden. Esse aqui é ele mais novo. Mais novo. Vê se você acha aí, Romeu, por favor. Esse é o Biden falso. A gente tem o Biden verdadeiro que ele praticamente nem chegou a governar os Estados Unidos. Eles puxaram para uma inteligência artificial, que eles estão testando os robôs humanoides, né? Ou puxaram para um ator. A capa da revista The Economist, essa que foi lançada esse ano, né? Todo final de ano, não sei se você conhece, Vilela, a revista The Economist, ela é uma das principais revistas no mundo hoje. Ela é um dos principais periódicos que a gente tem. Por quê? Ela é controlada pela família Rothschild. Quando a gente coloca na pirâmide dos caras que governam o mundo mesmo, que praticamente não aparecem, a gente tem 13 famílias. A família que está no topo, governando tudo, são os Rothschild. Eles são os banqueiros. Certo. Eles são os caras que cuidam da grana no mundo. Então, eles são os donos dessa revista hoje. Eles são aqueles que controlam a agenda global. Então, meio que controlam aquilo que vai acontecer no futuro. Por quê? Se eles não controlarem, o mundo sai das mãos deles. Eles precisam que o mundo esteja seguindo uma agenda. Nossa, esse é o Joe Biden mais novo? Cara, esse é o Joe Biden mais novo. Cara, nem parece a mesma pessoa. Você vê? Que doideira. E quando a gente analisa o nariz, os dentes, as orelhas, o rosto em si, por completo, você vê que não é a mesma pessoa. Você vê que a gente tem Joe Bidens, né, quando ele estava como presidente dos Estados Unidos, que muitas vezes ele mexia assim na testa, mexia no pescoço e era como se fosse um plástico, uma máscara. Assim. E por que a gente fala disso como um papo comum agora? Porque isso está nos arquivos Epstein, que ele morreu em 2019. E o Trump, quando assumiu a presidência, também confirmou, antes dos arquivos serem liberados, entendeu? Entendi.